Bom dia a todos. É com muita alegria que nós nos reunimos mais uma vez no Grupo Espírita Recanto da Prece Eurípides Barçanufo, para termos momentos de reflexão sobre o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, pela ótica da doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Nesta manhã, estava a pensar. Ontem, uma pessoa perguntou-me: Carlos, você é feliz? Porque, regra geral, nós costumamos observar a vida, num primeiro momento, sob os processos que nos desafiam ao raciocínio e, invariavelmente, queremos focar os aspectos menos agradáveis. Mas se nós pararmos um pouquinho, meditarmos, observarmos a vida como um todo, nós vamos verificar que todos somos muito felizes. Nós encarnados porque estamos tendo uma oportunidade excelente de, ao mesmo tempo que ajustamos equívocos do passado, podemos aprender coisas novas, novos conhecimentos, podemos colocar em prática esses aprendizados. Podemos ser os facilitadores da vida, espalhando aquilo que nós tivemos a oportunidade de aprendizagem. Então somos felizes. Por que somos felizes? Estando encarnados, nós temos uma família que Deus nos colocou sob medida, porque Deus não erra. Aquelas pessoas que estão próximas de nós, é com essas que nós teremos que vivenciar os aprendizados, também repassarmos os nossos aprendizados e prosseguirmos na conquista dos novos valores. Se estejamos desencarnados, vocês já pensaram? Nós podemos, estando interagindo com os desencarnados, criarmos em nós, no caso encarnados, uma psicosfera, um ambiente de paz, de equilíbrio e de busca do melhor. E aí nós estaremos, com certeza, assessorados por aquilo que há de melhor. Algumas pessoas dizem assim: para mim tudo vai mal, tudo está esquisito, tudo está estranho. E a gente pergunta: você orou? Você pediu a Deus? Você teve momentos de reflexão para sintonizar no bem? Porque se nós não buscarmos o melhor, quem vai buscar para nós? Ninguém consegue passar para outros a paz, o equilíbrio e a felicidade. Isso são conquistas pessoais. Mas nós estamos vivendo uma era de grandes transformações. Não temos 200 anos do advento do Espiritismo, ou seja, do Consolador prometido por Jesus, que iniciou a era com o Livro dos Espíritos, no dia 18 de abril de 1857. De lá para cá, quantas possibilidades de raciocinarmos sobre nós mesmos. Como era a nossa vida antes desse período, ou melhor dizendo, ainda hoje, antes para aqueles que não conhecem a lei de causa e efeito, ação, reação, que nós somos resultados das nossas ações, das nossas buscas. Nós muitas vezes temos durante o dia oportunidades enormes de fazermos o bem, às vezes com uma palavra de esperança, de otimismo, e às vezes a gente dá uma descuidada e começa a ser antena retransmissora de conceitos nada edificantes. Então, nós temos que observar aonde sintonizamos e o que transmitimos. Por isso que esta manhã é de muita alegria e muita felicidade, porque todos estamos sintonizados no bem. O nosso abraço aos nossos amigos que estão sintonizados conosco na Suíça, neste momento, na Holanda, nos Estados Unidos. Também queremos mandar um abraço para o senhor Hélio Dias, que é da Rádio Fraternidade, que está no momento está na Europa fazendo uma série de transmissões de palestras e conferências espíritas na Europa. Senhor Hélio Dias, o nosso abraço. Queremos então
parabenizar a todos aqueles que fizeram a melhor opção, que é a opção do conhecimento. Essa é a melhor opção. Às vezes nós não valorizamos tanto quando Jesus disse, e está grafado, que conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres. Que verdade é essa? Conhecimento. A verdade é saber como devemos nos portar, como devemos agir, como devemos interagir, saber o que buscamos. E do que buscamos, o que assimilamos. E do que assimilamos, o que realizamos. Aí reside a mudança radical de conceitos, de ideias renovadoras. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Convidamos a nossa irmã Francisca para fazer a prece de abertura. Bom dia a todos, que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver. Deus nosso Pai, Jesus de infinito amor e bondade, espiritualidade amiga, mais uma vez aqui nos encontramos, em nome de Jesus, para estudar o Teu Evangelho, que nós possamos, Jesus, estar com todos os nossos sentimentos voltados para o bem, para o amor, para a caridade, e que todas as lições que aqui serão trazidas possam nos envolver no íntimo do nosso ser, para que nós possamos, Mestre Jesus, sair melhores do que quando aqui adentramos, possamos estar envolvidos pelas energias salutares deste ambiente, pela espiritualidade amiga que aqui se encontra e vem nos intuir para que nós possamos, a cada dia, caminharmos em direção ao bem, em direção ao amor e à caridade. Fique conosco, Mestre Jesus, abençoa-nos hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Bom dia. A lição de hoje é do capítulo 15, Buscai e achareis. O item 9, não vos inquieteis pela posse do ouro. Não vos inquieteis pela posse do ouro ou da prata, ou de outra moeda em vossa bolsa. Não prepareis nem um saco para o caminho, nem 2 roupas, nem sapatos, nem bastão, porque aquele que trabalha merece ser alimentado. Em qualquer cidade ou em qualquer vila que entrardes, informai-vos de quem é digno de vos alojar, e permanecei com ele até que vos fordes. Entrando na casa, saudai-a, dizendo: que a paz esteja nessa casa. Se essa casa dela for digna, vossa paz virá sobre ela. E se ela não for digna, vossa paz retornará a vós. Quando alguém não quiser vos receber, nem escutar vossas palavras, sacudi, em saindo dessa casa ou dessa cidade, o pó dos vossos pés. Eu vos digo em verdade, no dia do julgamento, Sodoma e Gomorra serão tratadas menos rigorosamente do que essa cidade. São Mateus capítulo 10, versículos de 9 a 15. Essas palavras que Jesus dirigiu aos seus apóstolos, quando os enviava pela primeira vez para anunciar a Boa Nova, não tinham nada de estranhas na época. Estavam de acordo com os costumes patriarcais do Oriente, onde o viajante era sempre recebido sob a tenda. Mas então, os viajantes eram raros entre os povos modernos. Entre os povos modernos, o aumento de circulação levou a criar novos costumes. Não se encontram os costumes dos tempos antigos, senão em regiões distantes, onde o grande movimento ainda não penetrou. E se Jesus retornasse hoje, não poderia mais dizer aos seus apóstolos: ponde-vos a caminho sem provisões. Ao lado do sentido próprio,
Essas palavras têm um sentido moral muito profundo. Jesus ensinava assim aos seus discípulos a se confiarem à providência. Depois, estes, nada tendo, não poderiam tentar a cupidez daqueles que os recebessem. Era um meio de distinguir os caridosos dos egoístas. Por isso lhes disse: informai-vos de quem é digno de vos receber. Quer dizer, quem é bastante humano para abrigar o viajante que não tem com quem pagar, porque estes são dignos de ouvirem a vossa palavra. Pela sua caridade, vós os reconhecereis. Quanto àqueles que não quisessem nem recebê-los, nem escutá-los, disse aos seus apóstolos para os maldizerem, se imporem contra eles, usar de violência e de constrangimento para os converter? Não, mas para irem pura e simplesmente para outro lugar e procurar as pessoas de boa vontade. Assim, diz hoje o Espiritismo aos seus adeptos: não violenteis nenhuma consciência, não forceis ninguém a deixar a sua crença para adotar a vossa. Não lanceis anátema sobre aqueles que não pensam como vós. Acolhei aqueles que vêm a vós e deixai em paz os que vos repelem. Lembrai-vos da palavra do Cristo. Outrora o céu se tomava pela violência, hoje pela brandura. Capítulo 4. Agora vamos ler um trecho do Vivendo o Evangelho, por André Luiz, psicografia de Antônio Baduy Filho, referente a essa lição. Roteiro seguro. O orgulho espalha o constrangimento e a humildade alimenta a alegria. O desespero leva à fraqueza e a esperança fortalece a coragem. O egoísmo mergulha em si mesmo e a caridade enxerga o próximo. A descrença provoca desarmonia e a fé semeia o equilíbrio. A vaidade nutre o desprezo e a modéstia conquista a simpatia. A vingança sempre conduz à guerra e o perdão devolve a paz. A intolerância prolonga o conflito e a indulgência elimina a discórdia. A violência dissemina a tristeza e a brandura impede a dor. A cólera promove a aflição e a paciência mantém o entendimento. O ódio amplia o mal e o amor sustenta o bem. Todas essas situações, em maior ou menor intensidade, você ainda guarda nos recessos da alma. Entretanto, observe o que lhe vai ser realmente útil na trajetória da evolução. Não se afobe em possuir títulos, privilégios e facilidades, mas tenha na bagagem do espírito o essencial, que são os sentimentos nobres, trabalhando e servindo para alcançá-los. Na busca incessante da perfeição, que a doutrina espírita mostra ser longa através de vidas sucessivas, o Evangelho de Jesus é o roteiro seguro para a jornada em direção a Deus. Obrigada. Bom dia, tudo bem? Sempre comentamos, né? É bom, né, a gente receber lições como essas para a gente começar o nosso dia. E são tantas mensagens implícitas em um texto como esse que a gente fica assim imaginando as possibilidades para a nossa alma, no sentido de a gente poder sempre agir melhor, né? Então, sobre esse aspecto, essa lição é a lição do capítulo 25. E a gente fica pensando, né, que
quantos capítulos que vieram antes que tratam da possibilidade das nossas mudanças comportamentais? Quantos capítulos, né, que nos ensinam como agir na seara do Mestre Jesus? E aí a gente recebe essa lição agora, né, que é buscai e obtereis, no item 9, né? Não vos inquieteis pela posse do ouro. Eu fico imaginando que nós temos informações, agora Jesus falou para nós assim: vão e divulguem a boa nova, né? Vocês têm as informações suficientes, já tiveram algumas práticas parciais sobre essas informações, e agora vocês estão em condições de ir ao mundo e poder divulgar a boa nova. Porém, ele nos faz aconselhamentos de que nós não devemos sair assim, achando que vamos conquistar a todos, né? De certo modo ele fala isso, né? Nós não ficarmos tão empolgados, né? Porque nós mesmos estamos aprendendo. Então nós temos que entender todo esse processo, como foi lido anteriormente, todo esse processo de amadurecimento que cada um de nós tem e que Deus permite, né, com toda a sua sabedoria, que ela seja lenta, esse processo seja lento e que não haja precipitações ou afobações, né, sobre aquilo que nós estamos acabando de conhecer. Afinal, tivemos várias vidas, né? Então acabamos mesmo de conhecer. E aí a gente fica pensando assim, né? Poxa, nós estamos num mundo que às vezes a gente tem aborrecimentos, não é verdade? Porque é um mundo de aparências e de poucas essências ainda. Então aqui ele já aconselha: não se preocupe em ser reconhecido pelo ouro que você traz na sua bolsa. Não se preocupe em ser reconhecido, como a lição colocou, pelos títulos que você possui. Não se preocupe, porque assim você vai ser reconhecido pelas aparências e não pela sua essência. E aí ele recomenda o mesmo, né? Quando chegar em determinado lugar, e a interpretação do Evangelho segundo o Espiritismo coloca que nós estamos no mundo moderno, não mais naquele mundo que éramos recebidos quando em viagem, né? Porque eram poucas as viagens. Hoje nós temos os hotéis maravilhosos aí, não é esse o processo mais, mas naquela época as pessoas eram recebidas nas casas, porque assim era a tradição e a lei, né? Bom, então ele fala: você não se preocupe, agora procure ver quem está te recebendo, se ele está realmente interessado em ouvir as palavras do Mestre Jesus. Porque às vezes ele te recebe por convenção, às vezes ele recebe por normas, né? Mas ele está preocupado nas aparências. Ele está preocupado em ver o ouro que você carrega. E para essas palavras que tratam do mundo imaterial, que tratam do mundo espiritual, não vai fazer efeito nenhum. Nós sabemos disso, né? Que às vezes a gente tenta conversar determinadas coisas sob o ponto de vista moral, e as pessoas às vezes não estão preocupadas com isso. Bom, Jesus fala para que nós não nos irritemos com esse tipo de comportamento. E é verdade, né? Nós não temos que ensinar ou falar nada, querer que as pessoas mudem imediatamente. Não é esse o sentido. Por quê? Porque o Espiritismo explica que vão-se os tempos para a gente amadurecer. E por que nós agora, que temos um pouquinho desse conhecimento do mundo, né, que é o mundo da essência, que é o mundo dos valores, dos sentimentos, nós vamos querer já que as pessoas imediatamente reconheçam isso? Poxa, não é bem por aí, né? Deus esperou tanto, várias encarnações, para que nós começássemos a despertar para esse mundo dos sentimentos. Então nós temos que respeitar o próximo. E fala aqui, olha, quem é duro, rígido, às vezes vai ter mais dificuldade de entrar nesse mundo da essência do que as pessoas lá de Sodoma e Gomorra, que eram inconscientes do que faziam muitas vezes.
Então esses vão ser perdoados mais rapidamente, porque eles, reconhecendo o erro, eles vão entrar num caminho de luz, de sabedoria, de conhecimento. Então a lição é muito bacana, porque pede para que a gente não se angustie, que a gente vá e saiba reconhecer as pessoas que têm sentimento, que têm valores, assim como nós queremos adquirir também, porque nós sabemos que o mundo que vale a pena nós estarmos vibrando é o mundo espiritual, é o mundo da essência, é a pátria de onde nós viemos. Então a lição me parece maravilhosa nesse sentido, porque nos conclama a ter olhos de ver, né? Que é muito importante, e a gente vai se dar muito bem, porque se nós estamos levando paz, como Jesus coloca, nós vamos ser reconhecidos por aqueles também que querem paz. E aqueles que ainda estão envolvidos com questões muito materiais, nós temos que sorrir, agradecer e seguir o nosso caminho em busca do busca e achareis, que tem muita gente que pode nos ajudar, assim como nós também podemos levar a boa nova. Muito obrigado. Nesta manhã tão cheia de luz solar, que essa luz solar invada os nossos corações e nos traga muita alegria neste sábado aqui no Brasil e no mundo todo. Esta lição de hoje nos faz pensar nos nossos dias atuais. Há um pouco tempo atrás, na televisão passava uma propaganda de um senhor, um jovem, sentado num banquinho na frente de uma fazenda, assim com o chapéu puxado na cabeça. Aí entrava uma pessoa e ia no pé de laranja, pegava as laranjas e ia saindo. Aí quando ele ia saindo, ele perguntava, cobrava, ele falava, eu não tenho dinheiro. Aí ele mostrava uma maquininha para ele passar o cartão. Vocês lembram dessa, né? Então, essa propaganda reflete os dias atuais. Nós não precisamos ter dinheiro, mas precisamos de pagar aquilo que nós usamos, né? Então, a propaganda reflete o nosso momento, que não é esse momento que Jesus descreve, enquanto havia assim tanta boa vontade. Eu me lembro, quando a gente era criança, a gente entrava nos quintais e pegava frutas, e aquilo era uma coisa natural. Mas tinha alguns que não deixavam a gente entrar, né, nos quintais, era proibido. Aí esses eram o que a gente queria entrar, né? A gente queria pular o arame, fazia tudo para pegar a goiaba ou a laranja que estava ali. Por que será que aquela laranja, aquela goiaba que era proibido, nos chamava tanta atenção? E às vezes na nossa casa tinha também, mas aquilo nos chamava atenção. Na verdade, era quase que a gente estava querendo forçar aquela pessoa, dona daquelas laranjas lindas, daquelas mangas, aquelas goiabas tão perfumadas nos quintais, olhasse para as crianças e doassem aquilo que ela tinha. Talvez inconscientemente nós estamos fazendo este exercício. E também é muito comum ainda hoje a gente encontrar pessoas assim, quando eu aposentar eu vou fazer caridade. Quando eu aposentar eu vou ajudar o próximo. Lê do engano. Se ela não ajuda hoje, ela também não vai ajudar quando vai aposentar. O processo de caridade, de nós doarmos, é um processo de educação. Nós iniciamos doando aquilo que não serve para nós. A roupa que não serve, o guarda-roupa que está velho,
o liquidificador que não está funcionando, né? Então, a gente que tem casas de oração, chega a pessoa e fala assim, olha, isso aqui está ótimo, é só você mandar trocar isso aqui, aí fica bom, aí você pode usar. Aí outro chega assim, olha, essa roupa é maravilhosa, é marca não sei o quê, mas ela não me serve mais, ela está suja, é só você mandar lavar que ela fica maravilhosa, você pode vender por um preço muito bom. Né? Mas já é o começo do processo de doar. É o começo, né? E a gente recebe e fica feliz que ela já está treinando. Porque as pessoas que são realmente caridosas, elas não veem o limite, nem o tempo para estar doando. Doam, né? Na biografia de Benedita Fernandes, que era uma negra, muito pobre, mendiga, que morava ali na região de Araçatuba, ela foi acolhida e ali começou o processo de crescimento de Benedita Fernandes. Então, uma mulher, na década de 40, 50, negra, analfabeta, para conseguir fazer o que ela fez, o que ela fez? Ela construiu um hospital psiquiátrico, ela tinha creche, ela tinha um monte de trabalho e não tinha prata e nem ouro. Nem um tostão ela tinha. Praticamente nem roupa, porque ela ganhava essas roupas. E um dia ela encontra, nas suas andanças pela cidade, um mendigo morrendo num montouro de lixo. E ela o acolhe e fala que a partir deste dia ela vai ter um lugar para atender essas pessoas. E conta também na sua biografia que numa casa montada com tábuas, com pedaços de telhas, pedaços de papelão, ali ela começou a atender crianças que não tinham nada. E um dia eles não tinham nada para comer. E aí ela manda a criança ficar lá na porta, as crianças pedindo comida, ela falou, vão ficar lá na porta, que Deus vai trazer comida para nós. E eles ficam na porta. Aí chega um tripeiro, que a gente nem sabe mais o que é tripeiro, né? Tripeiro era aqueles homens que vendiam miúdos de gado, fígado, pulmão, essas miudezas, né? Num carrinho, assim, deve estar até, naquele tempo a gente lembrava, era coberto com folha de bananeira, né? Ele chega ali e aí as crianças falam, olha, o que vocês estão fazendo aqui? Ah, nós estamos esperando comida que Deus vai trazer. Aí ele fala, então chegou a comida. E a partir deste dia, este senhor levava todos os restos da venda e também fazia uma coisa muito interessante. Ele ia nas casas onde ele vendia e falava desse trabalho de Benedita Fernandes. Então aí ela começou a receber doações. Então o Evangelho de hoje nos declara perfeitamente, nós não precisamos de prata e de ouro para fazer caridade, basta que queiramos. E é interessante que as pessoas que têm um menor poder aquisitivo são as pessoas que mais doam, são as pessoas que mais fazem. Por quê? Porque elas são habituadas a dividir o pouco que têm. Nesta experiência que o Wagner está tendo na África, eles dividem o quê? Um punhado de farinha, que para nós um punhado de farinha não é nada. Dividem o quê? Um pouquinho da água que tem, que para nós a água jorra abundantemente nas nossas torneiras. Então, na verdade, nós temos tido, nesta reencarnação, oportunidades maravilhosas de podermos ajudar. E estamos esperando a nossa aposentadoria, estamos esperando um dia melhor, estamos esperando o nosso filho crescer, estamos esperando o nosso neto crescer. E muitas vezes, nós não vamos aposentar, porque vamos morrer antes. Nós não vamos ter a oportunidade de dividir o que temos, que estamos ajuntando tanto, porque vamos partir. Ou muitas vezes que nós estamos esperando o nosso filho crescer e o nosso neto crescer, e ele vai partir antes. E o que é importante é nós vivermos intensamente o hoje.
dividirmos o que temos. Nós temos muito, muito. Se abrimos o nosso guarda-roupa, temos tanta roupa que está estufando o nosso guarda-roupa. Se olharmos os nossos sapatos, temos tanto sapato que a gente nem lembra. Fala, eu nem lembro desse sapato. Então, nós podemos doar muitas coisas que nós temos. Façamos assim, nós estamos no final do ano. Olhemos para as coisas que nós temos guardadas há um ano, que nós não usamos. Não tenha pena. Aquele vestido famoso, aquele sapato luxuoso, aquela bijuteria lindíssima, caríssima, que nós ficamos um ano sem usar, não nos faz falta. Doe. Porque nós estamos aprendendo a doar ainda o que é material. Imagine quando nós fomos capazes de aprender a doar o nosso anel de formatura como Bezerra doou. Ou doarmos o último tostão que a gente tem, como Chico doou. Ou doarmos a nossa vida em atender aqueles que necessitam. O que é a nossa vida? O que é o nosso tesouro? O que é a nossa riqueza? A não ser o ajudar, o servir. Todos nós precisamos aprender a doar, a servir e a ser melhor. Então, essa lição fica muito claro. Não vos inquieteis pela posse de ouro. Porque nós somos estimulados na nossa sociedade a termos e termos. E a gente precisa aprender a ser, a doar. Porque a gente só cresce na medida em que somos capazes de doar não aquilo que não presta ou não aquilo que não nos serve, mas aquilo que é fundamental para nós, a nossa vida, a nossa alegria, o nosso prazer, o nosso entusiasmo. Que Jesus nos abençoe neste dia. Bom dia a todos. Jônia, eu queria ir para casa, eu queria ficar quietinho agora. Ir para casa e ficar refletindo todo o seu comentário, porque realmente foi tão... ela resumiu, né, de tal forma, né, e realmente cabe reflexão, né, eu falando por mim, porque realmente é muito profundo. Às vezes a gente fala muita coisa e ela, com a capacidade, né, de uma síntese, conseguiu passar para a gente nessa reflexão tão importante. Falando sobre providência, isso que me chamou a atenção nessa leitura, né? Ao lado do sentido próprio, essas palavras têm um sentido moral muito profundo. Jesus ensinava assim aos seus discípulos a se confiarem à providência. Então, tudo que a Jônia falou, falando inclusive de Benedita Fernandes, né, justamente trabalhando a nossa crença em Deus e essa crença na providência divina. E a providência divina, o que é essa providência divina? Né? Se não um conjunto de sua criação e de todos aqueles que estão com o Criador, que é Jesus, que são os espíritos evoluídos, são aqueles mais próximos, os familiares. Existe todo um processo divino, coordenado por Deus, que é essa providência. E se estamos, e o próprio Jesus, né, Paulo, se estamos com Jesus, estamos com a luz. Estamos a caminho, estamos protegidos, estamos com a providência. Então falta a todos nós essa confiança, essa fé na providência.
E se a gente for perceber, analisar no nosso dia a dia, a gente vai entender e vai perceber a ação de Deus nos nossos passos. Toda vez que a gente abre o coração, que a gente não tem esse sentimento de egoísmo, de vaidade, de ódio, toda vez que nós realmente estamos em harmonia com o Pai, nós não somos abandonados. Na verdade, nós não somos abandonados nunca. Nós é que nos abandonamos. Nós é que nos afastamos e aí a partir daí começamos a sofrer. Nós estamos voltando de uma viagem aí de 16 dias e eu quero contar duas experiências, né? Que quando a Beth convidou para falar, eu falei, poxa, eu olhei esse providência, eu quero falar sobre isso. Aconteceu dois fatos. Um fato que não é muito legal, né? Nós temos uma monitora lá uma monitora que faz um trabalho com as nossas crianças. Essa monitora, de algum tempo, eu já venho olhando ela porque ela não tinha sido muito fraterna, né, com as nossas crianças, e eu estava já de olho nela. E dessa vez eu não sabia de nada, mas fui levado pela providência a conversar com jovens, que até então estava tudo certo. E eu reuni os jovens, comecei a conversar, então, como é que está o trabalho, né? E eles foram falando tudo para mim, falaram tudo. Inclusive que essa danada dessa monitora havia batido em uma criança. Meu Deus, aquilo para mim foi o último, né? A gota d'água. Então eu afastei ela do trabalho. Pessoal, realmente nós queremos são mães para as nossas crianças. A gente quer que as pessoas sejam carinhosas, né? As pessoas que apadrinham quer realmente que sejam bem, né? Esse foi o meu discurso. Fala que é lá na África. Lá na África. Lá na África. Tudo bem. Então aquilo passou. Fizemos o trabalho maravilhoso, fizemos o cadastro de uma nova unidade de trabalho, mais 145 crianças, numa outra aldeia, né? Resultado do ato solidário de centenas de pessoas, né? Aqui do Brasil, foi tudo bom. Mas lá na reta final veio uma situação. A pessoa que da primeira vez havia me apresentado foi até a essa aldeia. Porque realmente essa atitude, que aparentemente minha, uma atitude correta, né, criou uma situação muito complicada, muito difícil. E essa senhora pediu que eu reconsiderasse e readmitisse essa senhora. Falei, não, mas está fora dos princípios, né? A pessoa não tem realmente condições de fazer o trabalho e tal. E ela, não, por favor, reconsidere, né? Por gentileza, reconsidere, pelo bem do trabalho. E eu, não vou reconsiderar. Pelo bem das crianças, não vou reconsiderar. E aí tivemos uma queda de braço, né? A líder local, né? A pessoa que havia me apresentado, e eu defendendo as crianças, né? E aquilo ficou uma situação difícil, e eu comecei a refletir sobre aquilo, e algo não estava bem, e foi criando uma situação negativa nesse processo, e a Maria Aparecida providencialmente comigo, né? Também no mesmo sentimento. Isso já estava em Maputo, na capital. Veio na mente, providência divina, vou abrir o Evangelho. E vou chamar Maria Aparecida e vamos fazer um Evangelho. Então, no que eu saí do quarto ao encontro de Maria Aparecida, já vinha ela ao meu encontro. Wagner, estou preocupada com aquela situação. Falei, eu também.
Por isso que eu ia ao teu encontro para que fizéssemos o Evangelho. Então sentamos, eu, ela e o coordenador, e fizemos o Evangelho. Abri o Evangelho, passei para Maria Aparecida, abra o acaso. Abri o acaso. O que estava naquele Evangelho? Se alguém quer demandar contigo e caminhar 1000 passos, caminhe 2000. Se alguém quiser lhe tirar a capa, dele também a túnica. Perdoai 70 vezes 7 vezes. E a Maria Aparecida colocou toda a sua experiência, né, em África, providencialmente falou: meu irmão, a realidade é que nós já estamos aqui com quase 500 crianças. E talvez um ato desse, ainda que fosse, né, correto, aparentemente, talvez existam outros meios que a espiritualidade queira nos encaminhar para que possamos entender. Então, a partir dali, nós reconsideramos. Claro, com outros cuidados, né, a serem tomados. Fizemos todo um trabalho com o coordenador para que realmente não tivéssemos nenhum problema no futuro com os nossos trabalhos. Porque poderia haver realmente. Fui verificar posteriormente que pela cultura local não se faz isso que eu fiz. Primeiro você precisa ter advertências, você precisa comunicar aos líderes locais, tem todo um processo, não é como aqui no Brasil, mas eu não sabia disso. Mas por fim, a providência agindo nos nossos corações, nos nossos atos, uma vez que estejamos imbuídos verdadeiramente de querer o bem do nosso semelhante. Por isso o Pai não vai nos abandonar nunca. A espiritualidade e a providência nunca vai nos abandonar em tempo algum, se estivermos verdadeiramente com o coração envolvido e querendo o bem do semelhante. Esse é um ponto da providência divina. O outro fato, estávamos na aldeia e uma jovem de 13 anos veio me cumprimentar. E no que ela me cumprimentou, que ela encostou em mim, eu tive um sentimento de compaixão. Aquilo foi tão profundo. Eu amava aquela criança de tal forma, né? Aquela jovenzinha. Eu falei: o que é isso, gente? Que sentimento mais profundo é esse? O que está acontecendo? Eu preciso visitar ela, preciso conhecer mais sobre ela, sobre a vida dela, preciso. Gerou aquele sentimento e no período da tarde eu fui, acompanhei, eu quero ir à casa dela. No que chegamos à casa dela, ela muito simples, uma humildade que nos ensina, né, que a gente aprende muito mais do que ensina. Chegando lá, ela cuidando de uma criança de 1 ano e meio, a sua mãe doente, estava definhando, muito fraquinha, moravam só as 3, numa casinha muito pequenininha de pau a pique. E essa mãe quase não conseguia nem falar. Então dissemos: o que está acontecendo com você? Eu estou doente e eu não tenho condições de me tratar. Há 2 meses eu parei de me tratar. Por quê? Não, porque tem algum remédio que eu não tenho condições de comprar, né? E era uma tuberculose, né? Não tenho condições de me tratar. Eu não tenho condições de pegar o ônibus, a chapa, né? Lá o chapa, e ir até a localidade onde tem assistência médica. Eu não tenho dinheiro para isso. E eu não tenho dinheiro para comprar também esse remédio. E não tenho condições de caminhar também 10 quilômetros a pé, né, pelo meu estado. Então eu senti todo o
o que queria dizer realmente aquele sentimento, e a partir de então providenciamos tudo que foi necessário, inclusive a alimentação, envolvemos essa pessoa no próprio projeto, para que a alimentação do próprio projeto pudesse ser uma comidinha sempre fresca, quentinha, todo dia, para que ela pudesse restabelecer, pudesse ir ao médico, comprar seu remédio, enfim. Restabelecemos tudo isso. Para dizer que tudo isso é providência divina. Tudo isso é uma ação espiritual que acontece. E é em tudo em nossa vida. Não é só lá na África. Não é só lá no trabalho da fraternidade. É dentro da nossa casa. Uma situação difícil que eu esteja passando. Algo que aparentemente não tem solução. Se você está com o Pai, se você está envolvido em prece, como foi dito, se você quer verdadeiramente resolver um problema, porque às vezes a gente não quer. Se você está envolvido realmente, você crê no Pai, as coisas vão se encaminhar. Talvez as coisas não se encaminhem do jeito que você quer que seja encaminhado, mas será encaminhado de forma melhor para você e para as pessoas que estão à tua volta. Então essa crença, como disse a Jônia, né, relembrando Maria Benedito Fernandes, é uma crença que nós estamos em busca ainda, que é essa fé, essa segurança, né, espiritual. E por falar em Deus, eu vou cantar para vocês aqui, me permita, é bem curtinho, algo que tem tudo a ver. Quando eu saí de lá, eu aprendi, lá na África, eu aprendi, que fala justamente sobre o tema, né? Fala o seguinte, que Deus, você é uma pessoa de Deus. Fala assim, todos nós somos de Deus. E tudo que está aqui pertence a Deus. É isso que fala a música. E foi uma música de despedida deles para conosco, né? Quando estávamos vindo. E eles me ensinaram a cantar essa música. Eu vou tentar cantar para vocês, assim, bem rapidinho, né? É assim, ó. Então vamos concentrando. Concentra aí nesse pensamento de que você é de Deus. Todos nós somos de Deus. Que tudo que estamos aqui passando, vivenciando, pertence a Deus. Então é assim, ó. Silo salakutani, suenzi uili, aesu. Silo salakutani, suenzi uili, aesu. Silo salakutani, suenzi uili, aesu tsama. Ikorula. Sai sekani ekaesu tsama tsama ikurula. Sai sekani ekaesu tsama ikurula. Sai sekani ekaesu. Bom dia. Capítulo 25. Buscai e achareis, do Evangelho segundo o Espiritismo. Não vos inquieteis pela posse do ouro. Já bem comentado e com passagens emocionantes, né? E vou lembrar aqui, ó, o Chico uma vez recebeu a visita do Clodovil, um costureiro famoso, apresentador de televisão. Provavelmente muitos aqui o conhecem. E ele era muito simpático, descontraído, e aquela conversa fluía ali com o Chico. Em determinado momento ele tira um objeto e dá de presente para o Chico, um embrulho. Aí o Chico abre com toda a delicadeza para não estragar
o envoltório, né? E era uma caixinha. Quando ele abre a caixinha, ali dentro tinha uma abotoadura de ouro, abotoadura que se usa em terno, né? E ele admirava e comentava e agradecia, e ficou ali alguns minutos interagindo dessa forma com Clodovil. E aí fechou a caixinha, Clodovil já estava se despedindo, ele falou: espera um momentinho. Foi lá dentro e voltou, uma outra caixinha, e deu de presente para o Clodovil. Aí ele abriu, era um relógio de ouro. O Clodovil olhou, admirou, olhou bem para o Chico e falou: já sei o que vai acontecer com essas abotoaduras. Você é demais, Chico. De outra feita, o Chico ganhou 2 ternos diferentes um do outro, e um deles ele gostou demais. Era muito bonito do jeito que ele gostava, e ele ali admirando e ajeitando, e o Emmanuel do lado observando ele. De vez em quando ele olhava para o Emmanuel. Dali a pouco alguém o solicitou e ele foi lá. Era uma pessoa que estava carente de roupa, e ele pegou um dos ternos e deu para a pessoa, e deu aquele que ele tinha mais gostado. Olhou, aquele que ele gostou mais ele deu de presente, e sustentou o outro. Tem várias histórias do Chico e de outros personagens relativas ao desprendimento, a não se apegar, não ficar muito ligado nas coisas materiais, e causar um impacto positivo nas pessoas que recebem aquilo que é doado. Porque a gente dá um objeto, qualquer um pode fazer isso. Agora, você pôr ali o seu sentimento, o seu amor naquilo que você está fazendo, esse é o diferencial. E é isso que nós estamos em busca. Para isso a gente precisa se desapegar, porque às vezes você está dando um negócio, mas está difícil você soltar aquilo. Se não é fisicamente ali, às vezes a gente entrega, parece que às vezes no pensamento você está ali amarrado àquilo que você está passando adiante. E é esse desafio que nós estamos aqui em trajetória de evolução, buscando vencer o apego, nos libertarmos das coisas materiais, do ouro, da prata, e também da ligação com algumas pessoas que a gente ainda tem um apego muito grande. São Francisco de Assis, quando veio as cruzadas, né? Na época os pais mandavam os filhos para a guerra, eles iam guerrear em nome da religião, e era uma honra para a família quando o filho ia, e usava aqueles aparatos, aquelas vestimentas que tinham um símbolo de uma cruz na frente, por isso chamava cruzadas, e a cruz era o símbolo na época do cristianismo e é até hoje. E São Francisco não aguentou ir para a guerra, ele voltou. E aquilo causou um problema na família, porque era como se fosse uma desonra para a família. E o pai falava: não, mas ele está doente, ele está desequilibrado, e criou ali um cenário de desculpa para que justificasse aquilo. Só que São Francisco era diferente. O pai era muito rico, tinha grandes posses, mas São Francisco não tinha esse apego. E o pai preparando ele para que ele fosse o herdeiro e desse continuidade nos negócios dele. E ele, percebendo aquele apego do pai, ele começou a querer orientar o pai a se desapegar daquilo, mas não conseguiu. Aí chegou ao ponto que ele saiu de casa e entregou tudo para o pai. Ele ia na igreja, e a igreja era um evento também, as pessoas
iam à igreja não só para orar, mas para estar presente naquele evento social. E para ir na igreja tinha que se aparamentar. Então ele ia com aquelas vestimentas luxuosas, bonitas, e ficava nos primeiros lugares na igreja. E ele olhava para trás e via lá atrás os menos favorecidos, com roupa surrada, rasgada, em pé, às vezes mal acomodado, e aquilo incomodava ele. Um dia ele tirou a roupa e foi lá se misturar com aqueles que ficavam lá atrás. Isso gerava um desconforto para a família. Até que ele tirou a roupa do corpo, entregou para o pai, falou: pai, estou te devolvendo tudo que te pertence, mas eu vou seguir o caminho que o nosso Senhor Jesus Cristo estabeleceu para nós. E aí ele foi para uma igreja pequena que tinha sido destruída e começou a reconstruir a igreja, pedra sobre pedra, com poucas pessoas ajudando. E à medida que ele ia ali trabalhando, as pessoas iam se agregando e ele reconstruiu a igreja. E era uma igreja pequenininha que vivia lotada, porque a vibração, a energia, o carisma dele, o amor, cativava. E aí a outra igreja esvaziou. Aquelas pessoas simples que iam lá, passaram aí na outra igrejinha. Isso gerou um conflito, uma disputa. E algumas pessoas que estavam em um certo desequilíbrio, um dia foram lá na igrejinha e gerou um certo tumulto agressivo, e uma pessoa veio a falecer. E Francisco estava em campanha, ele saía pedindo para os mais necessitados. De porta em porta ele recebia, entregava. Numa dessas visitas deles um dia, um senhor dá um tapa no rosto dele. Ele bate a porta e quando atende ele fala: olha, eu estou aqui pedindo um pão para as crianças necessitadas. E o senhor manda a mão no rosto dele. Ele fala: está satisfeito? Ele fala: a minha parte, sim. E para as minhas crianças, o que o senhor tem? E aí o homem não resiste, vai lá dentro e passa alguma coisa para ele. E quando acontece esse evento e acaba morrendo das pessoas que cuidavam da igreja lá, ele fica consternado. Ele fala: mas por que isso acontece? O que eu fiz? Só quero ajudar. Por que essa briga entre a mesma religião? Ele não conseguia entender aquilo. E aí ele resolve ir a Roma visitar o Papa. Ele queria que o Papa explicasse. O Papa deve ter uma explicação para isso. E ele sai, ele andava a pé, simples, descalço, e vai ele e alguns companheiros descalços, caminhando até chegar em Roma, que é uma distância expressiva. Chega lá com os pés inchados, sangrando em algumas partes. E aí ele explica o que ele ia fazer lá e as pessoas falam: mas você não pode entrar assim para falar com o Papa, dessa forma que você quer. Prepararam um texto para ele ler lá na hora que fosse falar com o Papa. Conseguiram encaixar. E quando ele entra junto com aqueles companheiros dele, com aquelas roupas simples dos franciscanos, contrasta com o ambiente que era luxuoso, repleto de pessoas com aquelas vestimentas luxuosas, todas enfeitadas. E aí ele começa a falar com essa simplicidade dessa lição, de não se inquietar pela posse do ouro, da prata, da moeda. Ele começa a ler o texto e não consegue ler o texto. Ele deixa o texto do lado e começa a falar. E aí, falando na simplicidade, citando exatamente as palavras de Jesus,
aquilo deixa o Papa estarrecido. Ele sentado, ele não consegue articular uma palavra. Mas as pessoas vão se sentindo incomodada, e aí agarram eles e tiram do ambiente. E o Papa em choque, imaginando ele naquela situação ali, mas ele era um homem bom, e aí passa a imagem dele, Jesus, naquela simplicidade. Quando ele volta a si, ele não vê São Francisco e os amigos ali. Ele falou: cadê eles? Ele tinha saído de si. Não, nós os levamos, eles estavam aqui falando palavras injuriosas. O Papa fala: não, mas eles estavam falando de Jesus, tragam eles de volta. E aí eles vão e trazem eles de volta. O Papa se levanta, vai até São Francisco. São Francisco ajoelha e beija o anel do Papa, que era uma formalidade na época, né? O Papa levanta São Francisco, se ajoelha e beija os pés. Beija os pés de São Francisco. E as pessoas ali espantadas, aqueles pés inchados, sujos, até com partes de sangue, né? E o Papa agradece a ele por ter trazido aquelas palavras e estimula ele a continuar com o trabalho dele, de simplicidade, que ele fala: tem certas coisas que na posição que eu estou eu não consigo fazer. A posição ali não permitia que ele mudasse algumas coisas, né? E São Francisco retorna e continua o trabalho dele, que ele esteve por desistir. E graças a Deus ele deixa essa imagem para a gente de desapego, de não focar as coisas materiais, os interesses, a não ser para servir aos semelhantes, né? E assim, eu não conhecia a história da dona Benedita Fernandes, e eu fiquei conhecendo essa semana na rádio Coração do Mundo. Passou uma entrevista com o Lobo, né? E sempre que tem essas histórias de pessoas simples que entram nessa sintonia de Jesus para fazer o bem, toca a gente fica sensibilizado e querendo saber mais, né? Hoje a Jônia falou aqui mais informações que estimulam a gente a buscar o simples, a buscar os ensinos de Jesus. Também ouvi uma historinha na rádio essa semana de uma criança que a história fala assim, que está lá o dono de uma loja, debruçado no balcão, olhando para o lado externo da rua, através de uma vitrine. De repente uma criança vem, cola o rosto na vitrine e fica vidrado numa peça que estava dentro, no mostruário ali da loja. E aí ela entra, vai até o senhor que estava no balcão e pede para ver aquela peça. Era um colar bonito, com umas pedras azuis. E ele traz para ela, ela olha e fala: nossa, mas é lindo, é perfeito, combina com os olhos da minha irmã. Eu preciso dar isso de presente para ela, porque desde que minha mãe morreu, é ela que cuida de mim e dos meus irmãos. E é o aniversário dela, eu quero dar alguma coisa para ela. O senhor pode embrulhar para mim? Aí tira de uma sacolinha um embrulho assim, todo amarradinho de pano, põe em cima do balcão e vai desamarrando. E ali dentro tem umas poucas moedas. Aí ela empurra para perto do senhor e fala: isso aqui dá para pagar? E era uma peça valiosa. Ele olha para as moedas assim, olha para ela e fala:
é mais que suficiente. E vai, leva lá para dentro e faz um embrulho bonito e põe um laço vermelho e entrega para ela. E ela vai e leva o presente para a irmã. Passado alguns minutos, algumas horas, chega a irmã com a menina puxando ela com um certo rigor, né? E aí entra na loja e o senhor está lá no balcão. Ela coloca a caixa já desembrulhada e fala: é verdade que essa minha irmã comprou essa peça aqui? E ele fala: é verdade. Aí conta a história, né? Ele queria te homenagear. E aí ela fala: mas não é possível, nós não temos dinheiro. Como foi que ela pagou? Se ela tinha tão poucas moedas, né? E ele fala: o que ela deu em pagamento foi muito mais do que aquelas moedas. E ele pega e embrulha tudo de novo, põe de novo o laço vermelho e fala: é seu, em homenagem à sua irmã. Era um homem desapegado. Então, assim, tem histórias que emocionam a gente, que tocam os nossos corações, que nos impulsiona a ir de encontro à simplicidade, aos ensinos de Jesus. A primeira cura de Pedro, na porta do templo, tinha lá um aleijado, e os apóstolos no início tinham um certo medo, porque agora eles estavam sem Jesus, mas em determinado momento, o vigor que o Wagner comentou aqui, a coragem, impulsionou-os a encarar aquelas adversidades. E Pedro chega para o aleijado e fala: eu não tenho ouro nem prata, mas eu tenho Jesus. Se você confia em Jesus, levanta e anda. E o mendigo ali, que esperava uma moeda, começou a se mexer, levantou e saiu andando. Então que nós também levantemos e andemos, não por ouro nem por prata, mas para servir em nome de Jesus. Vou só ler. São duas, mas bem curtinhas. São mensagens bem gerais, não são destinadas a ninguém especificamente, mas acho que a todos nós, né? Em verdade, mediteis. O que vos faltou de essencial? Dor, oportunidade bendita de superação e resgate. Saudade, momento de caminhar, fazendo da ausência combustível às boas obras. Privações financeiras, bênção que evita quedas maiores e convite à valorização das verdadeiras riquezas. Injustiças são ilusórias, pois Deus é bom e justo, e o que vos parece uma injustiça será perfeitamente compreensível na vida verdadeira. Tens o necessário, irmãos, mas caminhar com a essência ou com a aparência é uma escolha de todos os dias. Com Jesus, que é o essencial, os passos são leves e a vida é de amor. Estejais certos, essa é outra. Estejais certos de que o necessário não falta ao que trabalha no bem, buscando ser útil aos demais e melhorando a si mesmo dia a dia. Jesus é todo misericórdia e bondade e não desampara nenhum coração, nenhum. Aquele que busca vencer-se a si mesmo, que busca ser útil, que procura levar consolo e que o faz sem julgamentos, simplesmente
é um instrumento da paz, da alegria e do amor de Deus. Caminhai, irmãos, com amor e tende bom ânimo, pois Jesus é convosco a todo instante. No momento oportuno, aos atentos que se esforçam para ter olhos de ver, o divino se manifesta, trazendo orientação, boas ideias, vibrações de paz e luz. Lembremos que tudo passa, exceto Deus. Deus é o essencial, é o suficiente. Quem caminha com o suficiente não carrega fardos desnecessários, não instiga a cobiça alheia, evita dissabores. Assim, caminha mais leve e pode ser alegre e feliz. Lembrai-vos de que sois depositários e fazei bom uso dos bens que vos chegar e igualmente dos talentos, conscientes, contudo, de que a essência é o que é de fato seu, é o que se leva e que ninguém pode vos tirar. Paz e luz. Todos nós pudemos, nesta manhã, observar que o amor é a essência divina que move o universo. Imaginemos qualquer um de nós que fôssemos detentores de uma grande soma de dinheiro, de muitos bens materiais, mas isso não impediria de que essas somas de bens materiais um dia nos colocasse num hospital sem possibilidades, às vezes, de falar, talvez completamente alquebrados, que resolveria os bens materiais. O que valeria mais? A visita de um amigo com amor a extravasar pelo coração, inundando os nossos sentimentos, nos trazendo a paz, a esperança em dias melhores, ou a fortuna? Relembrando que o Wagner Moura, do trabalho que ele realiza em Moçambique, aquela canção que a gente não sabia exatamente aquelas palavras que ele cantava, mas que representava o melhor do sentimento daquelas crianças que dependem de muitas pessoas do Brasil para terem a alimentação, para a sobrevivência. O que era mais importante ali? Relembremos também a compra do presente. E nós? O que é que queremos da vida? Nós estamos, cada um de nós, situados onde melhor precisamos estar, porque a providência divina coloca tudo nos seus devidos lugares. Nesta manhã, inclusive, cada um de nós está vivenciando os momentos que necessitamos. Os nossos amigos de outros países, que também estão lá, no dia a dia do processo de aprendizagem e renovação. O que é que, afinal, queremos da vida? Para finalizar, na questão do verdadeiro amor, são várias facetas que o amor possa se apresentar em várias situações, em várias ocasiões. Assisti esta semana uma entrevista no YouTube de uma televisão do estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, mais especificamente. Um encontro interreligioso, onde 3 religiões se encontravam para falar sobre o mesmo tema, as parábolas de Jesus. E lá estava um pastor evangélico, que infelizmente minha memória está falhando nesse momento, não lembro o nome do pastor evangélico, mas de Belo Horizonte. Estava uma freira, irmã Aila Pinheiro, que é de Fortaleza, da Nova Jerusalém, que tem doutorado em epístolas,
em Carta aos Hebreus. Estava ela também. E pelo catolicismo e pelo espiritismo estava o Dr. Haroldo Dutra Dias. E reinava e reina um grande amor entre eles, que aquilo emociona qualquer pessoa que possa observar a interação, o amor que extrapola os limites das convenções que muitas vezes são criadas por nós humanos. Porque a mensagem de Jesus não tem limites, é abrangente. Ele é o governador da terra. Em função disso, eu busquei no portal Ser, www.portalser.com.br ou portalser.com, qualquer coisa assim. Vocês sabem. E fui procurar alguma coisa para escutar. Convido a todos que possam, abrindo esse podcast, é um dos podcasts, não é o 7 Minutos com Emmanuel, nem outras partes, mas sim um podcast, o número 19. Vocês guardem esse número. Podcast número 19 do Portal Ser. Escutem. Não dá 2 horas, é só 1 hora e 56 minutos. Mas de uma maravilha que eu já escutei 3 vezes. Agora, uma só. Mas esses dias atrás, sem saber que seria o 19 que eu iria escutar, eu já tinha escutado também. E que foi realmente muito gratificante esse processo de interação. Para nós é tão gratificante, porque o Espaço Chico Xavier já há muitos anos recebe aqui algumas igrejas católicas com seus corais maravilhosos a apresentar espetáculos de rara beleza para todos nós. Mas não apenas os católicos. A Igreja Batista, a primeira Igreja Batista de Campo Grande, a Igreja Assembleia de Deus, tantos outros companheiros de tantas denominações religiosas, aqui vem no Espaço Chico Xavier, interagir com amor, com fraternidade, cada um respeitando suas filosofias, mas num processo de amor abrangente. Desta forma nós vamos, antes da prece de abertura não, de encerramento, aberto está sempre, o amor não tem limites. Nós vamos anunciar a reunião de estudos do próximo sábado, que tem muito a ver com a lição de hoje. E foi sorteado o capítulo 13º. Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. O subtítulo é o item 17, a piedade. Esse é o novo estudo da próxima semana. Nós vamos convidar agora a nossa irmã Eli para fazer os agradecimentos e encerramento desse encontro fraterno. Antes, porém, agradecer a todos os amigos que nos ouviram, que nos assistiram, dos mais longínquos rincões distantes de Campo Grande, os nossos amigos, e também as emissoras que têm retransmitido esta reunião, a Rede Amigo Espírita, do nosso amigo José Aparecido, a nossa gratidão também à Rádio Fraternidade, e o nosso carinho especial também para a primeira web rádio espírita de Mato Grosso do Sul, que é a Rádio Portal da Luz, que está irradiando luz há muito tempo para todo mundo, que é de Dourados. Os nossos amigos Luiz Domingos e a Dilene Paulon, que são um casal fantástico, a divulgar também a mensagem de Jesus para todos. Muita paz com vocês, então, a nossa irmã Eli para a prece de agradecimento e de encerramento. Bom dia. Nada mais justo que pensarmos sobre a gratidão. Vamos agradecer a Deus pela centelha divina que há em nós.
Vamos agradecer a Deus pela oportunidade da vida, pela família que nos acolheu e nos deu a oportunidade de reencarnarmos. Vamos agradecer a Deus por esta cidade espiritualizada, pelo estado do Pantanal, pela pátria do Evangelho. Oportunidade esta que temos de divulgar o Espiritismo para o mundo todo. Vamos agradecer a Deus pelos mestres que nos ensinaram, que nos orientaram e que nos conduz para aprendermos a amar. Vamos agradecer a Deus para o irmão que trabalha a terra, que planta semente, que nos alimenta, que nos dá qualidade de vida, que nos dá condições de alimentarmos o corpo material. Vamos agradecer a Deus pelas dores, pelos conflitos, pelos sublimes ensinamentos que o sofrimento nos oportuniza. Vamos agradecer a Deus pelo apóstolo Paulo, que nos ensinou o caminho, para que possamos caminhar com Cristo, pelo Cristo e para o Cristo. Que assim seja.